Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma live. Opa. Seja bem-vindo, Maria, Gabi, Perfil, Keila. Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais essa super live. Só um pouquinho. Pequena poupadora, nunca mais nos falamos, seja bem-vinda. Os pessoal vão esperar só mais um pouquinho que o João deve estar chegando aí. Só mais um pouquinho, por gentileza. Boa noite, Vivi. Boa noite a todos. Boa noite, Gilson. Seja bem-vindo. Vamos ver nosso convidado aí chegando. Espera só um pouquinho, por gentileza. Como estão vocês aí pós São João? O João deve estar tendo algum problema, que ele não entrou ainda. Hoje o tema é bastante legal, né? Vamos falar sobre a psicologia do endividamento, o que é que realmente passa na cabeça das pessoas, né? Há um avanço nosso no sentido de que não é mais só planilha, tem sim razões psíquicas, né? Psicológica. Vamos esperar aqui o João entrar, acessar aí o computador dele. Só um minutinho, por gentileza, vocês. Esperar o nosso convidado. Como é que vocês estão? Quais são as expectativas de vocês para a economia daqui por diante, não é? A gente já pode bater esse papo aí. Cadê João? Esperar mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu... Vamos ver aqui. Pronto. Não foi. Por aqui. Pronto. Agora sim. Agora sim. Fala, Brunão. Tudo bom, João? Tudo bem, você? Tudo bem. Como está hoje? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Até que enfim a gente conseguiu, hein? Boa. Aquela história de novela, né? De que o cara não tinha agenda. Isso, enfim, virou prática. As agendas não estavam batendo, mas ainda bem que deu tudo certo. Boa noite a todos, né? Que estão aí, tá chegando. Vou ajustar aqui. Tá me ouvindo bem? Tô sim. E você também? Tá um retorno bom aí? Tá ótimo, tá ótimo. Pronto. João, se apresenta rapidamente. Eu sei que seu currículo é grande, daria uma hora para você falar sobre tudo, mas faz um sumário aí. Bom, meu nome é João Maurício.
Eu sou psicólogo clínico, sou pai do João Arthur, marido dessa maravilhosa Diana Bafka, que acabou de entrar aqui na live. Ela tem um empreendimento, Oi? ela entrou com a página dela aqui. Em destaque, Em destaque profissional. a dona Karina. Companheiro do caro Bruno Mota aí na nossa trajetória de podcasts, né, Bruno? Lá escute a gente no podcast. É sempre um barato as conversas. Gosto muito dessa troca aí que a gente tem lá. E finalmente conseguimos aqui, depois de várias tentativas, né, Bruno? A gente tentando ajustar as agendas, conseguimos estar presentes aqui para falarmos disso que é tão importante, essa questão das dívidas, né? Da psicologia das dívidas. Hoje você tem quase 80% das famílias endividadas e quase 27% inadimplente. Ó, tem uma fã sua aí, ó. Eu, lindão. Dona Karina aí deixando declarações aí. Tá vendo? Tá vendo? A esposa sempre tem que estar aqui, assim, incentivadora, né, velho? Claro. Casamento bom é assim. Com certeza. Sim, João, vamos lá. Nós estamos, né, falando de quase 80% das famílias endividadas, né, que significa que estão gastando mais do que recebem, né? E desse percentual, quase 27%, 26,8% mais ou menos, estão inadimplentes. Ou seja, não consegue mais, né, já tá na condição máxima, onde não consegue mais pagar as dívidas, né? Claro que tem aí uma condição econômica, nós vivemos num país muito desequilibrado, a gente não pode tratar como uma massa homogênea, não é? Com todos iguais, é irresponsabilidade. É importante que as pessoas tenham consciência disso, para também não ficar se culpando, às vezes, à toa, né? Mas claro que dá para as pessoas melhorarem um pouco suas vidas, né? Pararem de consumir e realmente consumir o que é necessário, né? Que é prioridade. Perfeito. Eu acho tão importante esse tema. Quando eu estava revisando um pouco do que eu falaria aqui, eu escolhi começar dividindo, Bruno, um pouco do que é a psicologia do consumidor, né, para a psicologia das dívidas. Sim. A psicologia né, que tem uma diferença enorme. Hoje a gente vive essa dificuldade das pessoas entenderem mesmo, porque a psicologia do consumidor ela dominou quase tudo. Basta você entrar num shopping center para você perceber que tudo ali é projetado para você comprar Sim. e comprar, né? E é importante dominar esse conhecimento, porque sem o domínio desse conhecimento, a gente acaba ficando muito manipulável, muito vulnerável. Nós somos bombardeados desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, com essa questão do marketing digital, né? A propaganda chega nas nossas mãos, na nossa casa, na nossa tela o tempo todo, né? Então, não é mais o outdoor que está te mostrando um produto ali. Agora é algo que você tem que assistir, pelo menos por 5 segundos. No elevador, até no banheiro agora tem alguns bares que tem patrocínio, né? Não tem jeito, não tem jeito. Tava vendo até tem um time eu não lembro qual time que eu vi agora, que o patrocínio na bermuda, na manga, assim, daí ali tem um preço, né? Cada lugar daquele tem um preço. Cada parte do corpo com patrocínio. Mas a gente vive esse bombardeio mesmo, essa pressão social por comprar, né? E aí conhecer isso é tão importante, porque nós estamos diretamente influenciados por isso. Se a gente não conhece isso, a gente acaba caindo em armadilhas diariamente, né? É porque também, João, ó, me desculpe cortar você. Não, fica à vontade. Mas é porque também há uma condição que não é só de marketing, né? Porque o marketing de vendas, ele evoluiu absurdamente. Ele sabe como, né, cada indivíduo se comporta, onde é que estão as questões-chave, chamadas gatilhos, né? E também você sofre socialmente à medida que os vizinhos, o pessoal do trabalho, o pessoal da rua começa a agir conforme aquela publicidade. Né? Sim. Também, ou seja, há uma pressão social
que quem não compartilha termina se sentindo meio excluído, né? E a tendência é justamente vender esse discurso através do marketing. Você faz parte de um grupo, né? Assim, na época de faculdade, tem uma matéria que é a matéria de comunicação, em que a gente estuda alguns anúncios para entender justamente o comportamento, Sim. né, do consumidor e tal. E eu lembro de um anúncio que ganhou uma propaganda da propaganda assim. Você sabe que tem uma lenda no Rio de Janeiro do Pão de Açúcar, né? E aí que é Sim. um gigante deitado, né? E aí ele se levanta, na propaganda de Loki, ele se levanta ali. Enquanto ele está se levantando, várias pessoas, né? Ah, se Crianças não é o fazendo do gigante, balé, não foi? empresários discutindo negócios, né? Eles ficam admirados observando aquele gigante. Isso foi uma propaganda assim muito interessante se a gente for olhar assim a inteligência de quem projetou essa propaganda, mas ali está um conteúdo que é direto, é específico para aquele público, Sim. né, que a mensagem, digamos, subliminar, né, que você está apto para de repente participar de uma sociedade, né, enfim, está preparado para participar daquela sociedade e será incluído como parte daquele grupo. Então, e todas as propagandas fazem parte disso, elas tentam estimular isso. Tem a questão do marketing, que não é um marketing mais, não é aleatório, ele é bem direcionado. Bruno, tá travando aí para você? Não, não travou um pouco, mas ele não travou totalmente. Travou um pouco, mas deu para te ouvir. Ah, tá, o áudio tá tranquilo, né? Beleza, essa é a preocupação. Deixa eu ver só se conectou o aqui, que às vezes é o Wi-Fi que do jeito. É que hoje o marketing não é mais algo aleatório, né? É algo que é bem direcionado para aquela pessoa. É incrível como funciona o tráfego pago, né? Você sabe, a, a pessoa que teve, sofreu uma separação, um divórcio nos últimos 6 meses. Então é bem específico mesmo. E esse marketing atinge aquela pessoa, aquele Sim. público-alvo, com aquela idade, com aquele gosto, aquele interesse. No horário, né? Certo. No horário certo, exatamente. Aquelas pessoas que têm mais disposição para comprar. Né? Então, existe uma máquina capitalista que está sendo muito bem alimentada pelas Sim. informações que eles têm, que eles retêm da gente, né? E é importante conhecer isso para que a gente entenda que nós estamos num mundo que precisamos remar contra a maré, né? Então, a dívida é quase que uma questão lançada para a gente. Como você falou no início da live, 80% das famílias, né, vivem um processo de endividamento, né? Isso afeta diretamente a saúde mental. Sim. As repercussões disso para a saúde mental, eu como psicólogo clínico atendo diariamente pessoas que me trazem processos depressivos, Ansiedade. ansiedade, compulsão, tentativas de suicídio e até, infelizmente, o suicídio propriamente dito, um fruto assim do endividamento, da perda do poder de compra, né? Da perda de patrimônio também, que tem um peso muito grande na vida das pessoas, na vida do homem, a gente sabe que tem um peso muito grande, a perda de patrimônio, né? Então, tudo isso ligado ao endividamento. Por isso que a gente Principalmente, né? Principalmente para quem já teve, né? Acho que a perda para quem já teve uma condição parece que é mais pesada do que para quem está iniciando, né, João? sim, sim. Para quem já tem um status ali, né, a manter, de repente tem uns já com a mesma condição financeira, e aí representa, às vezes, perder essa renda, ou esse patrimônio representa uma sensação de fracasso, de inferioridade. Tá? Então, todos esses sentimentos que acompanham a dívida, que daí a psicologia das dívidas, ela trata muito mais disso, né? Por isso que tem essa diferença entre a psicologia do consumidor e a psicologia das dívidas. Eu diria assim, é bem a grosso modo,
que a psicologia do consumidor, ela procura influenciar as pessoas a comprarem mais. Então, Sim. ela, de certa forma, ela faz parte da doença do mundo, né? Enquanto a psicologia das dívidas, ela tenta reparar um pouco do que a psicologia do consumidor faz hoje em dia, né? Sim. Tentando entender como manter a qualidade de vida, como a pessoa tem informação suficiente para tomar decisões que não prejudiquem ela, né? Eu achei muito bacana assim, o seu livro, que faz parte disso, de educar Sim. pessoas para que elas tomem as melhores decisões, né? Faz parte do estímulo para a educação financeira. Eu acho super importante isso. Ainda tem uma lacuna muito grande na educação brasileira. Eu ainda não consegui entender o porquê que a educação financeira não faz parte da nossa educação básica, né? Mas quem sabe um dia isso se torne, isso se torne realidade, né? A gente primeiro É o se que a gente revira. torce e trabalha diariamente, né? Exato, Eu exatamente. acho, Primeiro João, se que essa revira para relação produzir do conhecimento. Perdão, pode falar, João. Não, não, pode falar, porque está travando um pouquinho. É, mas eu acho assim, ó, não dá para o economista, o financista não trabalhar com o psicólogo e vice-versa, não é? Porque, na verdade, existe uma pergunta, que eu acho que é a pergunta da consciência, que é, será que realmente eu quero isso, né? Será que eu preciso de verdade isso? Eu passei agora recente um problema de saúde da minha mãe e você vê que quando você está no hospital, né, convivendo com as pessoas hospitalizadas, você vê que você precisa de muito pouco, né? No Exato. hospital, né, no hospital eternamente com aquela roupa do hospital, você não precisa ter outra roupa. Mas você precisa ter uma meia. Aí eu comprei uma meia de melancia para minha mãe para também não ficar. Mas assim, você vê que na verdade nos é incutida essa ideia de ter para ser, né? Mas na real mesmo as pessoas ficam, assim, às vezes criticam quem anda no sentido contrário, mas aos poucos vai tendo uma certa admiração, né? Assim, rapaz, não sei quem não compra a roupa da moda, não não vive, né, consumindo determinadas coisas e vive super bem, então, né? É necessário coragem, né, para poder. Mas é um passo extremamente libertador, né? E é uma parcela, assim, quando a gente escolhe viver dessa forma, as pessoas nos veem como se a gente tivesse, assim, marginalizado, né? É, Porque é inconsistente com o sistema atual, e eu diria, assim, até que não é de interesse do sistema atual que a gente aprenda sim, coisas como reduzir o consumo, educação financeira, né? Não é totalmente consistente, porque, na verdade, como eu falava no início, né? A psicologia do consumidor está querendo influenciar a gente para comprar mais. Se a gente aprende que a gente precisa de menos, a gente vai de encontro, vai na é, contramão do que a sociedade está tendo, né? Então é realmente difícil, até essas culturas, por exemplo, você sabe, eu faço muito, eu sou muito, é, assim, uma pessoa que pratica meditação, que mergulhou nesse universo da meditação, né? E eu percebo que esse tipo de cultura é olhado de fora como aquelas pessoas que vivem no mundo da lua, é, é é uma marginalizado, tentativa é de discriminado. depreciação, né? Isso, exatamente, é São autodepreciação. sonhadores, são. Na verdade, eu acho que o show de Truman, ele resume isso, né? Quando ele. O Truman que eu estou falando é um filme, né? Que eu acho que é o primeiro Big Brother que a gente conhece, né? O nome do filme é O Show de Truman. Então, Truman fazia como naquele samba. Todo dia ela faz tudo sempre igual, né? E acorda às 6 horas da manhã, ou seja, a turma também acordava, dava bom dia, os vizinhos estavam lá aptos para dar bom dia. É uma vida maravilhosa, até que Truman descobre que ele está vivendo dentro de uma bolha, né? E
começa a tentar sair dessa bolha. Só que quando ele começa a tentar sair da bolha, aí vem todo tipo de violência para ele repensar isso, né, João? É, é, é uma, é um exemplo que retrata de forma muito fiel o que a gente vive no capitalismo, né? Exato. O capitalismo em si, ele tem um marketing muito forte, né? Faz parte da própria cultura capitalista se vender, né? Sim. Como uma cultura dominante. Então, é muito difícil, assim, eu vejo por exemplo, a cultura do minimalismo, né? Que é algo que eu estou tentando incluir mais fortemente, assim, na minha rotina. Na cultura minimalista, a gente aprende que a gente precisa realmente de muito pouco, né? A gente É, precisa de poucas peças de roupas, de poucos pares de tênis. A gente precisa, de repente, não precisa ter dois, três carros na garagem. De repente, não precisa ter nenhum carro na garagem. Você consegue se virar sem um carro, né? Então, a cultura minimalista vai de encontro, vai na contramão do que a sociedade diz. E esse tipo de cultura daí é marginalizado porque não é conveniente, né? Obviamente que para o sistema atual, assim, é muito conveniente que a gente continue acreditando que precisa de mais e sim. mais. Não é coincidência que a gente tem um sentimento de frustração muito grande hoje em dia. A gente vive um sentimento de frustração muito grande, porque a gente pode, de certa forma, comprar a felicidade, né? Exato. Então, aqui tem um, por isso é importante. Vou ler aqui a pergunta, o comentário. Né? Por isso é importante. Faço, Bruno. Muito Aprender como importante. funciona nosso cérebro, né? Vive, é uma parceira do Pequena Poupadora, Aí, legal. a Paulista. É isso mesmo. Entender como funciona o nosso cérebro. Por exemplo, um dos processos mais interessantes de se entender no caso de consumismo e tal é a ansiedade. O dinheiro, a gente sabe, o próprio ato da compra é um ato que libera dopamina. Você vai se sentir Sim, bem com a compra, né? E a ansiedade, ao mesmo tempo, gera tensão, gera angústia. Então, o ato da compra, ele alivia imediatamente a nossa ansiedade. Né? Você se sente bem quando você compra. O que a pessoa que está comprando não consegue entender é que a médio e longo prazo, daí vem o arrependimento, vem a culpa, sim. que traz mais ansiedade, que vai trazer mais vontade de comprar, e aí esse ciclo se repete constantemente. Enquanto você está entrando em contato está lidando com a sua ansiedade dessa forma, tentando compensar ela, aliviar ela com o ato da compra, você não entra em contato com a sua ansiedade. Você não entende por que ela está acontecendo. Imagina que você está num relacionamento muito ruim, né? Uma pessoa que te trata mal, que faz assim absolutamente tudo de ruim que você possa imaginar, né? E aí você se sente muito angustiado com essa pessoa. Só que você tem, de repente você vai ao shopping um dia e se sente muito bem investindo em você, comprando roupas novas e tal, né? Justamente num dia em que você recebeu uma grosseria dessa pessoa, ou essa pessoa ficou chateada com você e te disse algo que não deveria dizer, né? Naquele momento, provavelmente você vai esquecer da grosseria que você recebeu, você vai esquecer das angústias que você vive naquela relação. Porque vai ser como se fosse uma medicação, né? A compra como um processo de medicação. Um bálsamo, né? Isso, exatamente. Você se sente bem instantaneamente, é uma medicação instantânea. O cérebro vai receber aquela dopamina ali. E com o passar do tempo, Vai você vai se começar. viciar, né? Exato. Porque você vai perceber que o problema da sua relação não está resolvido. Né? Você se acostuma a lidar com a sua ansiedade daquela forma, comprando mais e mais. Não entra em contato com a angústia real que está presente naquele momento, que é a angústia de uma relação que talvez precise mudar, que talvez precise terminar, né? E que você Ou precisa iniciar entrar um em contato com diálogo, né? Que é o mais difícil, né? As pessoas conversarem na real, né? Exato, exatamente. É extremamente difícil a gente entrar em contato com nós mesmos no início. Depois vai ficando fácil. E é por isso que as pessoas vão fugindo de si mesmas. E a É, compra é um prato cheio para isso, para fugir de nós mesmos. A gente vai se acostumando a colocar a compra nesse lugar de prazer. Né? Eu percebo muito, por exemplo, quando a gente sai, você tem o exemplo do shopping, né? O shopping é um ambiente em que a gente vai ensinando para os pequenos, para os nossos filhos ali, sobre diversão, é claro, e tem vários tipos de diversão no shopping,
Mas com o passar do tempo, se a gente começa a frequentar muito shopping, eles começam a ficar reféns daquilo. Eles Sim. começam, toda vez que vai no shopping, eles vão pedindo alguma coisa, pedindo outra. E se os pais não têm essa inteligência de variar um pouquinho do lazer, a criança entende que a compra, o ato de comprar, é o ápice do prazer na vida dela, né? E aí que começa um pequeno consumidor compulsivo a lidar com as suas próprias angústias, né? Sim. Daí a criança chora, ela vê uma criança que comprou um carrinho e que ela não tem, daí de repente ela quer aquele carrinho que a criança comprou, ela entra num ambiente onde precisa ser pago para se divertir, né? Enquanto tem muitos outros tipos de lazer que são gratuitos, que estão 100% disponíveis para a gente o tempo todo, mas que muitas das vezes não são estimulados pelos pais, né? Eu acho que começa aí, né, Bruno? Começa pela a É, gente você, estimulando. você, você também tem a oportunidade de se reconectar. Quando você vai, por exemplo, Parque da Cidade aqui em Salvador, né? Você se reconecta com o que, de onde nós surgimos, né? E tem uma questão muito forte também, João. Isso eu enfrentei com Maria Antônia na escola. Um determinado ano, há uns 3 anos atrás, Maria Antônia me pediu um tênis com neon. Aí a gente vai saber quanto custa, né? Isso a gente não custa nada. Sim, sim. Aí era R$ 400. Boa noite, Angela. E aí depois, quando uma filha, um filho pergunta alguma coisa, né, para os pais, essas são perguntas que não se silenciam de forma rápida, né? Com a sua vontade de aprender a ser pai, você fica com essas perguntas, né, querendo uma resposta mais convincente, né? Aí um dia eu perguntei a ela, pai, essa aluna aqui, né, sua colega que tem um tênis de neon, porque a menina não tem salário. Quem comprou o tênis não foi a menina, né? Essa aluna, essa sua colega que tem um tênis de neon, é a melhor aluna da sala? Não, não é, meu pai. Eu disse, pois. Então, assim, você não quer chamar atenção na escola, então vai ter que estudar mais, porque na escola, para chamar atenção, tem que estudar mais e não comprar um tênis de neon. Então, você vê que há uma projeção dos pais e indícios, né, para que, ó, é melhor você comprar um tênis de neon, você já chama atenção logo, de que esperar a outra unidade, Sim, sim. né? Para mostrar que está estudando. Eu Os acho que pais também sinalizam o que é importante, né, Bruno? Os pais sinalizam o é, que é importante. Desde pequenos, eles vão sinalizando ali. E tem uma coisa importante que a gente falou sobre o contato com as nossas próprias angústias, né? E quando a gente vê uma criança chorando, é naturalmente angustiante para os pais. sim, Então, para o pai que não entra em contato consigo mesmo, que não desenvolveu autoconhecimento, que não tem aquele tempo de qualidade para pensar sobre suas próprias angústias e emoções, para esse pai é muito difícil negar para o filho dele que está chorando, porque ele sabe o quanto angustiante é aquele choro daquela criança e ele quer simplesmente cessar aquilo. Assim e aí como depende também de onde está chorando, né? Se for no shopping, por exemplo, você está exato, sendo a atenção do shopping, né? Aí já implica uma outra questão, né? exatamente. Tem todo É lógico, a criança ela é naturalmente manipuladora. Sim, Por que que eu digo? Quando a gente cresce, né, a criança, a primeira forma que ela tem de chamar a atenção dos pais para que ela receba o mamar, né? Ou para que ela receba um carinho, é ou para que chorando. de repente ela tá com frio, com dor de estômago, algo assim, ela chora para receber isso. E é super importante para a sobrevivência Sim, da sim. criança que ela desenvolva isso, né? Então, só que com o passar do tempo, os pais vão ensinando ela a ser mais autônoma em relação a lidar com seus próprios sentimentos. Se os pais não desenvolveram isso neles mesmos, É. daí eles vão criar uma angústia muito grande quando eles verem e percebem essa criança chorando, né? A compra entra nesse espaço muito bem, porque a criança vai ficar feliz. É muito mais fácil você comprar o brinquedo para a criança e ela para de chorar na frente dos outros, não faz você passar vergonha, né, Bruno? Não tem dessa coisa que os pais falam, tá É a fazendo passar pressão vergonha. social, né? Isso Pressão social, faz. exatamente. É, Pressão social.
E aí tem os aprendizados que vêm agregados a isso, né? A criança aprende que quando ela grita com bastante força e bastante frequência, talvez ela consiga aquilo que ela quer, né? Então, é, é lógico que inicialmente os pais precisam fazer o acolhimento, entender o que está passando com aquela criança, entender a birra, etc. Mas é muito importante esse processo de não tentar compensar a criança com algo comprado, né? Porque a criança aprende muito, mas muito rápido. É um Na infância, adestramento ao contrário, né? isso, exatamente. É porque nós somos como se fôssemos esponjas emocionais, né? Nós sugamos tudo que está no nosso ambiente. Quando nós somos crianças, nós pegamos as referências, nós pegamos tudo que está acontecendo no nosso ambiente e aí começamos a entender a lógica daquilo tudo, Sim. como é que meu pai se comporta, como é que minha mãe se comporta, né? Aqui eu não estou falando nem necessariamente de conversa sobre finanças. Estou falando, primeiramente, do comportamento humano Do mesmo, eu, que né? Do eu. ensina para a criança, exatamente, o desenvolvimento do eu. Nós, na cultura ocidental, nós temos uma lacuna muito grande, porque as crianças têm pouco contato consigo mesmas, né? Então, não tem estímulo à meditação. Por exemplo, tem outras culturas que tem estímulo, a criança tem estímulos a entrar mais em contato com as suas emoções, né? A perceber a sua força, a perceber o seu valor no mundo. Né? E a cultura ocidental, especificamente a cultura capitalista, ela tenta preencher essa lacuna dessa forma. Não é coincidência que a gente tem uma crescente tão grande de casos de depressão, né? Porque a criança ela começa a crescer e ela começa a perceber, se comparando nas redes sociais, por exemplo, que aquele youtuber que ela assiste tem uma casa enorme, uma mansão com os carros que ele quiser, com os brinquedos que ele bem entender. Eu assisto hoje com meu filho, estava assistindo esses dias um desenho chamado Vladimir, que é acho que, se não me falha a memória, é um desenho norte-americano, né? E aí eu sugeri, eu conversei com ele sobre isso, né? Para ele trocar um pouco da opção de lazer dele, porque perceba, o desenho, cada dia que passa, tem um episódio que parece até brincadeira, assim. Ele grava, né, dentro da casa dele, e a casa dele está tomada de carrinhos da Hot Wheels. Deve ter cerca de 10 mil, 20 mil carrinhos da Hot Wheels. A Hot Wheels pagou essa dupla de irmãos para fazer esse vídeo, né? Aí a criança que está ali assistindo, ela vê todos aqueles carrinhos da Hot Wheels, todos novos, né? Dentro da casa desse Vladimir. Eles estão dentro de uma mansão, né? Todas as pistas da Hot Wheels possível no mundo estão ali, né? Porque eles brincam em cada uma delas. E daí ele olha para a humildade do lar dele e percebe lá que ele tem as suas duas pistinhas da Hot Wheels e ele se questiona, né? Peraí, tem uma coisa errada, por que eu não posso ter isso? Então, esse consumo também de informação é muito importante e é o que protege as nossas crianças de desenvolver um comportamento mais consumista que vai levar ao endividamento mais tarde, né? Então, eu tenho um documentário que eu sempre passo para quem é pai e mãe, né? Não sei se você já assistiu, porque eu acho que é importante para sua área, assim, de repente até comentar um pouquinho sobre isso, que é algo que a gente vê na psicologia, né? O nome do comentário se chama Crianças, a Alma do Negócio. Né? Sim, você já me indicou, já assisti. Perfeito, ele está no YouTube, é uma discussão, né, grande, tem psicólogos, tem pessoas ligadas ao direito do consumidor, tem assistentes sociais, tem, enfim, tem uma série de médicos e tal, né, uma série de pessoas debatendo esse grande problema que a gente vive, que é criar crianças consumistas. Né? Que é a formação do novo consumidor, né? Exatamente, é ali onde começa a formação do comportamento. Tem uma criancinha no documentário que assim, a gente sente pena em alguns momentos, porque a gente sabe que aquilo está sendo estimulado, né? Mas é uma criança de classe média, né? Ela não é rica, ela é de classe média, e ela ganhou um pequeno jet ski, né? Ela ganhou um jet ski, porque ela queria um jet ski.
Aí os pais fizeram um esforço enorme e deram jet ski para a criança. Aí você pergunta, poxa, deve ser uma casa bonita, eles deviam ter condições de comprar. Não, a resposta é não. Eles não tinham condições de comprar o jet ski, mas eles compraram porque a menina queria. Né? E aí dentro do quarto da menina tem um quarto cheio de brinquedos, que é um quarto todo tomado de brinquedos, assim, do chão ao teto, né? E é super interessante, eu acho que é essa menina, não sei se é essa ou outra do documentário, que ela mostra um brinquedinho pequenininho, assim, né? Quando pergunta para ela qual que é o seu brinquedo favorito, ela mostra o pequenininho que ela dorme com ele, né? Então, assim, ela dá uma grande lição de moral também, talvez ela nem tenha percebido no momento, mas o que ela gosta é aquele que ela se apega. E eu lembro muito bem que na minha infância, Bruno, eu tinha uma carretinha vermelha que era a minha favorita, uma carreta grande, feita inclusive pela. Antigamente se fazia isso, não sei se hoje faz Com ainda. lata? Com lata de óleo? Não, era de madeira mesmo, feita de madeira. Às vezes era uma Ah, marcenaria sim. que fazia e vendia. Eu tinha um vizinho que fazia isso. Sim, tinha, eu me lembro. Lembra que era uma Sim. simulação? Tipo, eu tinha É uma uma Scania. imitação bem rica, né? De uma caçamba, Exato, né? De uma exato. Era carreta. perfeita, assim, pintada de verniz, bonitinha, bonitinha, assim. E aí o meu vizinho fez, e aí meu pai comprou essa carreta. E eu lembro que esse foi um brinquedo que eu tive por longos anos, e ele marcou minha infância toda. Porque como eu não tinha a possibilidade de ter muitos brinquedos, então esse era o brinquedo que eu tinha, né? E isso ficou muito marcado na minha infância como algo que eu me apeguei. Eu lembro que eu colocava o gato dentro do brinquedo, dentro da caçamba da carreta, eu colocava um gatinho, né? Eu colocava o gatinho, ficava empurrando o gatinho, ele dormia ali dentro, eu ficava brincando com ele, tá? Era super divertido. Tenho várias fotos com essa Scania de madeira, né? Mas o que eu quero dizer com isso? A gente se apega às coisas. E quando a criança é consumista, e ela desde pequena é estimulada a comprar muito, a ter muitas coisas, ela não consegue se apegar aquelas ao pouco, né? Ela não consegue se apegar ao pouco. Porque o processo bacana dela não é descobrir as várias formas de brincar com um brinquedo. O processo de dopamina dela, de prazer dela, é comprar coisas novas. Então ela brinca 10 minutinhos, uma hora, um dia, uma semana com aquele brinquedo e ela descarta lá no fundo da caixa e de repente ela já quer alguma coisa nova, né? Então, e os próprios brinquedos hoje em dia são feitos para quebrar, né? Sim. Eles não têm a mesma resistência, né, que antigamente. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Até parece que eu estou divagando, mas não é isso, não. É, Não. esse assunto é fundamental para a formação do comportamento infantil consumista. Né? E essa formação que vai desencadear lá na frente no endividamento. Porque quem ensina para essa criança entre infância e adolescência que ela precisa construir uma reserva de emergência, né? Quem ensina para essa criança que ela precisa entender de rotatividade de cartão de crédito, que ela precisa entender de juros de cheque especial, né? Quem ensina essa criança? Se a escola não ensina e a sociedade não ensina, né? Daí É, alguns adolescentes terão a sorte de entrar aqui na página do Bruno, de ter um conteúdo de qualidade aqui na internet e aprender sobre isso. Mas nem todo mundo vai ter acesso e disposição a fazer isso, porque não é cultural, né? e Então a gente precisa também corrigir assim, primeiro a eu cultura. confesso que eu sou péssimo na dança, então se eu conseguisse dançar tipo aquele, né, Barbosa do Cacete do Planeta, talvez eu tivesse mais sucesso com seguidores, viu? Viu? Tem que Eu aprender, acho pô. que Aprender os até passinhos isso aí. explica, né, essa ânsia de rir o dia todo, né, uma tentativa de ser uma hiena, né, de rir o tempo todo. Gostei Existe, desse exemplo. é Tentativa de ser uma hiena. coisinha de Jesus, coisinha de Jesus, o personagem. Ah, sim, sim. Ó, tem um Mas documentário no YouTube, tem um documentário no YouTube muito bacana que se chama A História das Coisas. a história das coisas, legal. Assista que é muito bacana. Ele mostra justamente esse ciclo de como a gente precisa, e aí está relacionado à questão do clima, né? Do aquecimento global. Mas o negócio foi justamente mostrar isso, que o sapato feminino tinha um determinado salto, na outra estação já o salto ficou maior, né? E há um processo
processo de abandono do anterior. Na verdade, assim, quando você é pai ou mãe, você também tem uma grande oportunidade de se questionar. Porque, assim, Exatamente. o João, né, Joãozinho, essa figuraça aí que tá todo gatão de tabaréu no São João, Tá bonito, né? Puxou a ele mãe. diz para você, Karina, assim, ele tem demandas diárias. Algumas você já sabe, já resolve. Mas não vai ser assim para sempre. Ele, vez ou outra, vai surgir com questões novas, não é? Uma vez que hajam questões novas, você tem a oportunidade de olhar, né, a si, olhar se você tem ferramentas para resolver aquela questão, né? E muitas vezes você não vai ter, porque é uma questão nova. Aí você vai ter que buscar ir atrás de um ferramental entre vocês primeiro, né, entre o casal, e depois você ir atrás de ferramenta para responder aquilo que Joãozinho tá demandando. Aquela demanda de João também é uma demanda do João pai. Sim. Assim, no sentido de perceber, nessa idade eu já tinha essa demanda, sim ou não? Se eu tinha essa demanda, como é que meus pais cuidaram disso? Responderam ou ficou ausente, né? Ficou perdido no ar? Geralmente ficou perdido no ar porque a gente faz parte de uma, apesar de você ser mais novo que eu, uns 2 ou 3 anos, mas assim, a gente faz parte de uma geração sem diálogo, né? Então, assim, não havia essa. E criança também, criança não ia para a sala, né? Criança era no máximo na cozinha. Então não tinha espaço a criança. Então, quando você é pai ou mãe, ou tio, avô, enfim, né? Tio, tia, você tem a oportunidade de ver a demanda e olhar para você exatamente naquela idade, né? E olhar, pô, essa demanda não foi cumprida para mim, né? Assim, essa coisa do Essa é uma das conheça a ti questões, Bruno, mesmo, que né? e isso é tão importante, Bruno, porque essa busca dos pais pela felicidade dos filhos, né, envolve muito a questão de comprar. Você falava sobre, por exemplo, o momento de crescimento do filho, o salto de desenvolvimento, a criança fica mais sensível, fica mais irritada. Não é mais fácil comprar um iPhone para essa criança? É, Cá entre nós aqui, não é mais fácil comprar um iPhone para essa criança e que ela passe lá 6 horas do dia dela de frente para um joguinho? Não é mais fácil? Né? Então, e eu estou falando isso entendendo as particularidades de cada família também, né? É lógico que tem é, família que vai precisar comprar um celular para trabalhar. Hoje eu sou muito flexível a respeito disso, né? Eu percebo que tem é. realidades e realidades, né? Então, assim, tem pessoas que precisam fazer isso. Né? Por É, exemplo, a mãe trabalha mas não 20 precisa ser um horas. iPhone, né? Assim, Maria mora em outra cidade. Não daria para ela não ter um telefone. Sim, sim, É isso que você está exato. falando, né? Isso, exatamente. Então, eu não sou tecnofóbico, né? Como se É, diz, mas assim, a gente precisa entender que no momento que a gente tem com os nossos filhos, uma forma de contribuir para o desenvolvimento deles, já que a gente se disponibilizou a ser pai e mãe, né? Então, o tempo que a gente tem, que seja um tempo que a gente consiga contribuir para o crescimento deles, que seja um é, tempo que a gente consiga estar de fato com eles, né? E eu acho que essa parte é importante. Né? Entrar em contato com as dores. A criança que chora no shopping, é difícil mesmo para o pai, para a mãe se abaixar, conversar, entender a birra, né? Tentar conduzir aquilo. Às vezes é mais fácil comprar e parar, entre aspas, de passar vergonha, né? é. Do que, enfim, do que enfrentar aquele sentimento. Qual que é o ensinamento que a gente passa para os nossos filhos quando a gente faz isso? A gente ensina para eles que a forma de aliviar as emoções deles é comprando. Porque nós estamos no papel de mentores dos nossos filhos. Né? Então, Sim, eles observam como a gente lida também com as situações. Se eu entro no processo de frustração e a minha forma de lidar com essa frustração é comprando, eu aprendi o que eu precisava aprender sobre consumismo ali desde cedo. Tá? Agora, se a primeira vez que eu choro, né, eu recebo acolhimento, eu sou compreendido, mas também eu recebo ferramentas desses adultos, mentores,
já capazes de lidar com as suas próprias emoções. Eu recebo ferramentas dele para lidar de uma forma saudável com as minhas emoções, então eu aprendo que eu não preciso comprar algo para lidar com as minhas emoções. E essa aprendizagem eu vou levar para o resto da minha vida, provavelmente. Né? Eu falo muito da infância, Bruno, porque eu acho que é a origem de tudo. Freud já dizia de uma forma muito feliz, nos anos 50, ele falava que a família é a origem de tudo, né? Do bem e do mal. Então, a gente precisa entender essa origem para, a partir daí, né, aquelas pessoas que se disponibilizam para ser pai e mãe, né, que sejam pessoas também que estejam engajadas em ensinar essa parte para os nossos filhos. Porque como nós vivemos no mundo capitalista, não há como a gente dizer assim, olha, eu não vou falar sobre isso com eles e eles vão passar ilesos, né? Não tem como. Essa é uma parte importante do mundo. Como eu falei no início, se você não ensina isso para os filhos, eles se tornam vulneráveis, eles se tornam manipulados. É isso. Mas o que é interessante também é que tem uma outra contrapartida, que é justamente a partir dos filhos, somente a partir dos 6 anos, né? Que é a idade de Mafalda, a idade do porquê. Sim. Você vai receber um monte de pergunta desconcertante, não é? E aí você tem a grande oportunidade de se entender e poder mudar de rota, né? Por que mudar de rota? Porque eu imagino sempre, há pouco a Vivi falou sobre hábitos. Eu sempre imagino um caminho da roça, né? Um campo verde, e aí uma pessoa, duas, três, quatro, sacramentou um caminho que entre o verde fica aquele, né, aquela falha. Porque as pessoas iam pelaquele caminho. É muito mais fácil, né? Inclusive o nosso Google particular, ele sempre vai dizer, não, poupe de ficar pensando sobre isso, não precisa você tomar uma nova decisão, vá por esse caminho. Facilitando, e o grande lance, entre aspas, facilitando os processos. Se poupe para outro momento, né? E aí o caminho é justamente essa possibilidade de criar um outro caminho, né? Esse outro caminho vai ser difícil no início, mas depois de sacramentado, assim como o primeiro, ele vai também ficar normal, né? Vai virar realmente um caminho próprio. E aí até a condução da relação de pai e filho, mãe e filha, mãe e filho, pai e filha, enfim, começa a mudar justamente com essas, né, com essa decisão dos pais de não serem mais aquelas velhas pessoas. E não repetir a música que Elis, né? Ah, nós somos igual aos nossos pais. Tal. Eu não acho isso. Eu acho que nós somos bem distantes dos nossos pais, no sentido, né, alguma parte, claro. Mas eu acho que a gente já não pensa, graças a Deus, igual aos nossos pais. A gente entende também que não é culpa dos nossos pais, né? Vive em sociedade. Mas eu acho que a gente está em outro nível, né? Porque também a gente foi obrigado a passar por outras questões. Mas estamos também poupando nossos filhos demais, né? Então hoje já tem gente que já anda com remédio de dor de cabeça, ao pensar que vai ter dor de cabeça, já toma remédio, ou seja, não tem nenhuma resistência à dor de cabeça. Sim, né? sim. Assim, como se fosse evidência que vai ter a dor de cabeça de verdade, né? Imagine uma dor de cabeça já essa preocupação, né? Essa intenção de uma vida plena, perfeita, sob controle total. Quando chegar uma dor de cabeçazinha, aí acabou o mundo. Né? Mas é isso, a gente vive, Bruno, o que a psicologia chama de ditadura da felicidade. Né? A ditadura da felicidade é aquela que a gente é, de certa forma, obrigado a ser feliz. A as redes sociais, tudo isso estimula essa felicidade, muitas das vezes artificial, como um sinônimo de força, de demonstração de força, de status. A felicidade, a saúde mental é um status de fato, a real. Né? Hoje em dia, no mundo que a gente vive, a saúde mental é um status. Mas não é um status que você precisa mostrar para os outros. É algo que você conquista a partir do contato com você mesmo.
Né? Só que daí o próprio capitalismo distorceu o significado de felicidade para a gente. O capitalismo ele esvaziou esse significado que estava preenchido pelo ser em épocas anteriores e ele introduziu aí nesse vazio um outro significado, que é para que você seja feliz, você precisa ter algumas coisas, né? Tem uma propaganda muito importante, eu acho até que é da Fiat Toro, parece que é da Fiat Toro, do Fiat Toro, que é uma propaganda que expressa muito bem isso, que eu gosto muito dessa questão de entender de uma forma crítica as mensagens subliminares das propagandas, né? E essa propaganda da Fiat Toro diz assim, eu acho que é a Fiat Toro, que fala assim, para quem está indo bem na vida, né? Eu achei tão forte isso. Ou seja, você pode ter o Fiat Toro, se você estiver indo bem na vida, você terá. Então, o Fiat Toro. Mas você percebe que existe essa... Se você pegar as propagandas de carro no Brasil, você entende por que o brasileiro é tão aficionado em ter carro. É lógico que existe todo um sistema que nos leva a ter um carro, porque o transporte público é horrível, a violência, etc, etc. Mas não justifica, por exemplo, por que o governo investe tão pouco no melhoramento do transporte público. Por que o metrô demorou tanto para sair em Salvador? Isso é uma decisão... Sempre terá volta. Né? É o tipo de coisa que tem demanda, tem muita demanda. Não justifica demorar tanto para sair. Né? Ou seja, existe um estímulo para que a gente tenha carro, mesmo engarrafando as cidades, poluindo o meio ambiente, existe um estímulo explícito que a gente tenha carro. Se você vê as propagandas assim de carro, eu gosto muito de observar as propagandas de carro, porque realmente é uma propaganda que te dá a sensação de liberdade, de aventura, de poder, de status. E essas sensações que a gente está buscando atualmente para preencher um vazio existencial que nós não conseguimos preencher com tempo de qualidade com nós mesmos, com autoobservação, com autoconhecimento. Né? Então, eu acho que o capitalismo ele entra justamente nesse espaço, ele fabrica uma sociedade onde a gente busca o consumo, ele endivida essa sociedade, né? Para quem está num país subdesenvolvido, num país acaba se prejudicando muito, daí temos questões de inflação, falta de educação financeira, tudo isso acaba acarretando a sociedade de crédito, né? Não entender os juros, tudo isso acaba acarretando um processo de endividamento enorme, né? Hoje em dia o endividamento é mais comum, o incomum são pessoas que estão no azul, né? O mais comum é as pessoas estarem no vermelho. É um reflexo assim para os pacientes, Bruno. Tem uma série de acontecimentos que acontecem com muita frequência assim na terapia, né? Tem pacientes que no início do mês, naquele período em que eles estão com a conta gorda, né? Com muito dinheiro, com uma fração considerável de dinheiro ali na conta. Então, essa pessoa começa a expressar mais felicidade, é uma pessoa que tem uma autoestima mais elevada, ela se sente melhor com ela mesma, ela pode tudo, é capaz de tudo. Ela tem demonstrações de poder aquisitivo ali no restaurante, joga a carteira na mesa, é aquela pessoa que, enfim, se sente bem consigo mesma, né? Por outro lado, no final do mês, parece que é uma outra pessoa. Né? É uma outra pessoa. Muda. É como se fosse uma bateria, né? É como se fosse uma bateria. Exatamente. Olha que interessante, né? Existe essa como se aquele dinheiro que está ali na conta definisse a autoestima da pessoa. E a gente precisa entender muito bem disso para a gente perceber que a vida, quando você está com muito dinheiro, você precisa trabalhar os pensamentos inconsequentes, né? Os comportamentos impulsivos, aprender a gastar dinheiro com responsabilidade. E no momento que você está sem dinheiro, que é aquele finalzinho de mês ali que você está mais quebrado, no ditado popular, aquele momento que você está mais quebrado, né? É o momento também de você se conectar com você mesmo e perceber se existe um processo de dependência ao dinheiro, né? Se existe um processo de dependência, porque é até importante. Um exercício bacana seria essa pessoa morar numa ilha deserta. Seria desafiador. Porque ela não ia precisar comprar nada. Porque tudo é uma questão de lugar também.
né? Exato. Então, assim, por exemplo, dinheiro. Dinheiro, para nós, economistas, é uma ferramenta que facilita a troca de uma coisa por outra. Então, pronto. Ele não tem a força humana, ele não tem querer, não tem nada disso. Boa noite, Gleide. E se você tiver um bolso, né, cheio de dinheiro no deserto, por exemplo, ou então em outro país, né, se você for para, se estiver cheio de real na Arábia, não significa nada, você só significa um pêndulo ali, um peso, né? Não tem significado nenhum aquilo ali. Sim, sim. Então, assim, Eu gosto muito do exercício, Bruno, que é perguntar para a pessoa o seguinte, assim, se você tivesse R$ 1 milhão na conta agora, o que mudaria na sua vida hoje? Como é que você se sentiria? Né? É bem interessante isso, porque R$ 1 milhão é uma quantidade considerável. desejável, né? Exatamente. Ainda mais do nada, assim, R$ 1 milhão, né? E na maioria das vezes eu recebo a resposta de que se eu tivesse R$ 1 milhão eu seria uma pessoa feliz, eu estaria muito bem agora. Né? Então, olha o processo de dependência que a gente está com o dinheiro. Né? Se eu tivesse, só de eu saber, eu não falei do ato de comprar, eu falei do ato de saber que eu tenho R$ 1 milhão na minha conta. Eu me sentiria bem Sim. comigo mesmo, eu me sentiria feliz. Né? Então, existe uma dependência Geralmente as pessoas emocional. já dão uma risada, né? Já dão uma risada de Já felicidade. vem um sorriso no rosto. Basta perguntar para uma pessoa o que ela faria se ela acertasse na É. loteria. Né? O que você faria se você ganhasse esses 30 milhões aí que está na loteria? As pessoas têm os planos todos, cada um tem um plano diferente. São histórias curiosas aí que surgem. Mas é interessante entender o quanto nós temos uma dependência emocional do dinheiro, o quanto isso afeta o nosso humor. E muitas das vezes eu convoco os pacientes a pensarem sobre isso, a entenderem a mudança de humor a partir do próprio dinheiro. Eu nem chamo de dinheiro em terapia. Em terapia a gente chama do fruto do nosso trabalho. Por que essa mudança da linguagem, né? Em psicologia, a linguagem é muito importante para entender o significado das coisas, né? Então, quando eu coloco o fruto do meu trabalho, eu começo também entender que eu trabalhei para conquistar aquilo, que eu fiz aquele dinheiro, que eu não ganhei aquele dinheiro, eu fiz aquele dinheiro, né? E que houve um suor por trás daquilo, houve uma trajetória. Então eu começo a tratar com respeito à trajetória, não necessariamente o dinheiro. O dinheiro também é importante que a gente valorize ele, é claro, para a gente tratar ele com responsabilidade, né? Mas eu começo a respeitar a trajetória do dinheiro até que ele chegue na minha mão, para que eu entenda que aquele short que eu estou comprando de R$ 200 equivale a tanto tempo da minha vida, né? Então, isso é importante. Bruno, dá uma travada aí? Tá me escutando, Bruno? Pronto. Voltou? Travou aqui, rapaz. Perdão aí. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Ó, Então, na verdade, você vê, assim, com salário de R$ 1.300, você tem aí um valor de hora em torno de R$ 6 aproximadamente. Não precisa ser preciso. R$ 100 Você vai por hora, né? aproximadamente R$ 6 por hora, né? 100 ou 6? 6. 6. Ah, sim, sim. 100 seria um sonho do brasileiro, né? Porque imagine você pega 1.300, divide por 22, né? Divide por 30, né? Que você é Uhum. remunerado também pelos dias parados também. Então, se você vai no McDonald's com um lanche, né? Porque assim, existe uma conta que é difícil de fechar, é McDonald's, esses né, food todos aí. E o Habib's. Como é que uma coisa de R$ 1 se transforma numa conta de 50, né? Como é que. É um Sim, sim. negócio louco. Você nunca consegue pagar, tipo, R$ 3. Né?
Então, assim, um sujeito vai para o McDonald's, compra um lanche de R$ 36, ele está gastando ali 7 horas do trabalho dele. E ele vai gastar no máximo uns 20, 30 minutos se ele comer devagar, né? Nunca tem esse tempo. Então, em 20 minutos, ele destruiu 7 horas, Sim, sim. né? Então, é isso que a gente está traçado a fazer. E como a gente conversou outro dia desse, não se trata mais de questão de ter números, ter registro, porque não é só isso. Não é isso que vai mudar o nosso comportamento. O que vai mudar o nosso comportamento é isso que a gente conversou aqui, né? Quem não assistiu pode assistir, vai ficar gravado, né? O que vai mudar é a forma de você olhar para a vida, né? Se conhecer, traçar o caminho próprio, né? De forma mais objetiva, mais singular, e poder encarar a vida como a vida realmente é. Porque a partir daí também, estranhamente, são essas pessoas que tratam a vida como ela realmente é e vão ter uma vida melhor. Assim, né? Exato. Imagine, ó, nós temos 4 estações, né, definidas pelo tempo, então, o intervalo específico. Então. Mas a moda tem 6. Além das 4, ela ainda faz uma ponte entre outono e inverno, primavera e verão. Ou seja, se você, né, entrar na moda e querer ficar na moda, só as 6 estações já quebra o sujeito ou a sujeita. Então há outro dia uma convidada, ela fez uma pós, né, ela é em administração e fez uma tese falando sobre a questão do consumo. Porque a pergunta dela é muito interessante. Se o marketing investe muito em psicologia, por que nós, né, da educação financeira, ainda não tem esse capital, não tem esses dados, não consegue ainda dialogar com... Porque não é mercado, né? Exato. E não tem muito estímulo, Não até o tem... próprio estímulo financeiro para pesquisa, né? Existe um estímulo financeiro muito grande para a psicologia do consumidor crescer. Sim, Mesmo sim. porque você percebe que, por exemplo, eu cito um exemplo que parece muito cruel, mas acho que você vai entender. É como se eu fosse um médico e receitasse para os meus pacientes que eles comessem fast food todos os dias, que eles fumassem, que eles não praticassem atividade física. Né? Sim, Psicologia do consumidor é basicamente isso. Eu estou dizendo, olha, eu fui criado dentro de um processo, né, na terapia, né, dentro de um processo ético e moral, que é cuidar da saúde mental dos indivíduos. E eu vou fazer coisas que fazem com que esses indivíduos acarretem transtornos mentais. Né? Então, existe um absurdo na psicologia do consumidor que vai na contramão da psicologia, mas existe muito investimento para que essas pesquisas sim. aconteçam, para E que a tendência esses é experimentos piorar, viu, João? Hoje, o novo petróleo é justamente ter dados. E nós estamos fornecendo dados o tempo todo. Você vai na farmácia, se a gente compra pelo online, se a gente compra em loja física, hoje a gente está sendo convidado o tempo todo a receber mais publicidade, né? Enfim, ou seja, na verdade, a psicologia do consumidor está sendo enriquecida por informações mais finas ainda. Sim, sim. Né? Não é à toa que a madrugada, quando você está com medo, está sozinho, está inseguro ou insegura, é o momento que mais se vende na internet. E olha que interessante, olha que choque de realidade, né? Por exemplo, nós aos poucos começamos a entender, por exemplo, o horário do dia que as pessoas estão mais propensas a cometerem suicídio, né? A gente aos poucos está entendendo as cidades, como a condição climática de uma cidade influencia na depressão das pessoas, né? A gente começa a entender como a ansiedade pode ser sazonal, né? Começa a Sim, entender também como dentro do comportamento humano, né? Como as pessoas se sentem mais ansiosas assim de repente
no fim de ano, no início de ano, ou elas cobram mais no início de ano, se sentem mais motivadas ou menos motivadas. Só que a sensação que eu tenho em termos de pesquisa é que a psicologia está engatinhando a respeito desses dados que são mais fundamentais para a vida humana, enquanto que, se a gente perguntar sobre a psicologia do consumidor, a gente tem tudo na mão. Tem um monte de dados. Pesquisar na internet. Então, existe um esforço muito grande para que a gente se endivide. Né? É importante ter essa expressão. Por exemplo, você não recebe sugestões de compra de coisas que você não tem interesse. Sim, sim. Né? É sempre muito direcionado à sua necessidade. E daí você já tem aquela necessidade, digamos assim. Aí o marketing vem direcionado para você com uma linguagem que ativa em você uma necessidade, um desejo, uma falta, uma escassez ali. E aí você se sente forçado a comprar aquilo, porque aquele produto ali não vai estar no mesmo preço daqui a uma hora. E você tem que comprar aquele produto daquela forma, porque você está sendo instigado a comprar aquele produto. Quando você olha para aquilo, na linguagem comportamental, né, você se sente bem com aquilo. Né? Eu vi um dado muito interessante de uma pesquisa que eram usados dados para direcionar os anúncios de tráfego pago, né? E a empresa pagou lá para entender qual era a fisionomia da grande maioria do público dela. Então, ele construiu alguns avatares que se assemelhavam ao público que essa empresa estava, enfim, vendendo, né? E aí, no anúncio, quem fala com você é uma pessoa muito parecida com você. Com você. Né? Ou um ator, um avatar ali, muito parecido com você, com as mesmas ideias que você, estimulando e influenciando que você compre. Então, existe uma forçação de barra social para que a gente gaste. Por isso que assim, quando eu vejo uma pessoa que não critica o capitalismo, que não tem nenhum pensamento crítico a respeito do capitalismo, eu também percebo que essa pessoa está vulnerável. Né? Quando eu falo da crítica ao capitalismo, não estou querendo dizer que o capitalismo é um sistema ruim, não é isso. Tá? O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que desenvolver, exatamente, a gente precisa desenvolver essa crítica para literalmente não comprar tudo que nos vendem. Né? Não comprar essa ideia de uma forma aberta e inocente, né? E se prejudicar emocionalmente. O que eu vejo em clínica hoje, Bruno, são processos muito complexos relacionados ao endividamento. Né? A gente percebe que tudo virou uma moeda, a saúde, a educação, tudo tem a ver com dinheiro e tal, né? Então, as pessoas acabam se endividando, às vezes, para conseguir o básico, a educação, a saúde, a moradia. Eu gosto de dividir muito essa questão, porque tem coisas que estão realmente fora do controle, né? Tem dívidas que as pessoas adquirem por doenças, né? Por desemprego, e essas não se conhecer, né? Reais do capitalismo, né? Que são desassistidas, às vezes, até pelo governo, e que acabam adquirindo dívidas dessa forma, né? Então, o endividamento tem todas essas faces que se mostram para a gente. Individualmente, eu sei que trabalhando em clínica, o que aparece nos indivíduos é um reflexo do que está aparecendo socialmente, né? Então, se a gente pintar um quadro maior, a gente vai perceber que esses indivíduos, essas pessoas endividadas, por exemplo, uma pessoa compulsiva, né, por compras, ela é uma pessoa que não vai somar problemas para ela apenas, ela vai agregar problemas para a família toda. Ela ali, né? Então tem uma série de... É um problema social, né? É um problema social. Exatamente. Exatamente. Então, conhecer tudo isso, mas principalmente se conhecer. Quem se conhece, né? Quem tem habilidade de lidar com as próprias emoções, quem desenvolve pensamento crítico, fica menos vulnerável a todas essas realidades que nos cercam. Né? João, com base nessa pesquisa, né, eu já venho mantendo essa pesquisa sobre endividamento, que é uma coisa que eu trabalhei com crédito, estudei, né, e vejo que se tornou, né, desde 2014, com aquela questão política, que nós entramos numa crise a espiral, né? Ou parece aquela bonequinha russa, né, que uma crise dentro da outra.
E eu tenho visto muito, né, pessoas sofrendo, na verdade. Que algumas chegam ao consultório dos psicólogos, como você, né, e outras não vão porque não tem dinheiro, ou não conseguem priorizar isso. Né? Porque talvez se priorizasse isso, certamente vai encontrar caminhos e razões para poder seguir. Né? Porque há também um problema agora que é lidar com as frustrações. Não é mais só um problema. Né? Agora o problema criou um novo problema, que é como se relacionar com as frustrações. Né? Sim. Como tudo que é efêmero, né? O líquido. Né? Eu acho que o Bauman foi muito feliz com o termo líquido, né? Porque nada parece ter mais âncora, né? Tudo Sim. é, né? Por exemplo, só uma coisa breve. Esse caso do submarino fez com que as pessoas assistissem mais Titanic. Então você tem reações que são loucas, né? Vai muito dentro da teoria do consumidor. Então você tem pessoas que morreram no submarino. Pronto, eu vou assistir Titanic. Então assim, é um Mas negócio. esse caso submarino é interessante, Bruno, porque ele trata, as pessoas perguntam por que alguém vai descer para ver os pedaços lá do Titanic e tal. Porque Pode é ser. uma exclusividade, né? Era só para quem Exato. tinha muito dinheiro. Exato. E foram mais de 20 a 30 pessoas que já desceram desde da criação da empresa. Né? São milhões de dólares para você descer lá e ficar algumas horas vendo o Titanic de perto. Mas é realmente um sentimento de exclusividade e é Exato. aquela questão de, assim, eu acredito que chega um momento que a pessoa já não tem mais também o mesmo prazer pelas coisas, entre aspas, normais e comuns É, da vida. Né? Eu sempre digo isso, a gente tem que se proteger dessa questão da hiperestimulação. A gente tem que se proteger disso. Tem um exemplo muito claro disso em sociedade. A gente falou dos fast foods, né? O fast food é um exemplo da hiperestimulação. Por que, é, por que uma fruta é mais é menos saborosa que um hambúrguer do McDonald's? Ninguém coloca na minha cabeça que um hambúrguer do McDonald's é mais gostoso que uma melancia. Ninguém vai colocar isso na minha cabeça. Porque a melancia é mais doce, é mais saborosa, faz bem para a saúde. Mas por que a sim, gente acredita que aquele plástico chamado hambúrguer do McDonald's é mais gostoso que isso? Por causa do que foi incluído na nossa é, cabeça. A psicologia do consumidor, ela trabalhou tão bem nisso que para a gente é mais saboroso comer um hambúrguer, a gente se sente melhor, se sente incluído, o jovem se sente bem. Tem um processo todo ali por trás disso, né? Que faz com que a gente acredite realmente que o fast food é mais gostoso que a fruta, né? Mas por quê? A gente vai perdendo o contato com as coisas simples da vida. Daí o que você faz para que aquilo ganhe sabor? Você joga ketchup, joga molho, né? ou seja, Faz alguma coisa para pegar dentro juntar da as sua coisas. boca, ele manda mensagem para o cérebro que deixa o cérebro doido, né? Porque você não sabe se é carne, você não sabe se é ketchup, se é maionese, Exato, né? Então, o exatamente. negócio É hiperestimulação, né? É uma hiperestimulação que faz com que a gente perca totalmente o contato com as coisas. Eu sempre estimulo os pacientes que estão fazendo reeducação alimentar, por exemplo, a entenderem o processo da comida até chegar na mesa. Eu acho super importante isso. Quando você pega uma maçã, a maçã passou pela mão de vários trabalhadores, ela veio da terra, ela tem um contato direto, ela teve um contato direto com a natureza, até que ela chegasse na sua mesa. Tá? E como a gente está tão perturbado de informações e hiperestimulado, às vezes a gente pega uma maçã ao mesmo tempo que está mexendo no Instagram aqui, come a maçã e joga fora. Né? Aquele processo de comer a maçã era tão importante que você deixasse seu celular do lado e prestasse atenção no que você estava fazendo, né? Porque é uma coisa simples, que é um prazer da vida que está disponível para você o tempo tem, todo, se você quiser, né? E eu tenho certeza que se você entrasse em contato com esse simples, você não precisaria comer lá o hambúrguer do McDonald's. Né? Porque você ia perceber claro, o contido ali num pedaço de maçã. Né? Mas esse contato com a vida simples é como a gente disse lá no início, ele é marginalizado na nossa sociedade porque ele não é conveniente. Não é conveniente. Né? Imagina e também a você tem um conveniência. apoio da sociedade, né? Você
se você chegar, né, você começa a divulgar, né, que você está fazendo yoga, aí você chega na festa da família, você vem o socialista, ou seja, né, começa um Bagunça. processo de marginalização, né, uma perseguição ali, né, Sim, sim. ali, ó, o anticonsumista ali, ó, É isso mesmo. É isso mesmo. né? É um processo de marginalização que a pessoa que faz isso não percebe que ela está a serviço de um marketing, de um sistema ali, ela não percebe que ela é um operário desse sistema, né? Sim, Então, as pessoas que conseguem quebrar essa lógica, elas se conectam com uma vida mais saudável, menos ansiosa, menos depressiva, uma série de ganhos positivos para a vida, né? Mas elas estão distantes dessa parcela da população que escolhe alimentar essa máquina, né? Então, sim. assim, esse olhar crítico é super importante, que é uma proteção para a nossa saúde mental, né? Eu acho que é a partir daí, dessa mudança de estilo de vida, que você começa a se endividar menos. Porque você pode usar uma técnica ou outra. Por exemplo, tem técnicas muito específicas que a gente usa para a pessoa não consumir tanto. Na hora de consumir, a pessoa tem um pensamento que quebra aquele processo automático, faz com que ela reflita e aí não consuma. É uma técnica super bacana. Mas a técnica sem a mudança de estilo de vida, ela acaba sendo imediatista e ela muda naquele momento, mas tem uma mudança substancial. É uma mudança superficial. Né? É uma mudança Aí superficial. você, a favor do consumo, vem aquele eu mereço, Esse, né? essas crenças aí, eu mereço, eu trabalhei tanto, a semana foi corrida, né? Eu não tive isso quando era pequeno, agora eu tenho a possibilidade de ter. A gente só vive uma vez. Mas você percebe? Tem todos esses pensamentos que vão influenciando diretamente o ato do consumo. Se a pessoa não conhecer isso aí, se a pessoa não se conhecer, né, ela acaba caindo nessa armadilha constantemente. É claro que a gente precisa ter prazer e não há nenhum problema em comprar ou vender, né? É, A gente está falando do endividamento. E aí, a partir do exato. momento que você se E endivida, também tem o seguinte, João, eu sou economista, né? A economia funciona a partir do consumo. É sim, sim, necessário, é parte do processo, né? O que não é parte é virar uma doença, né? Te adoecer, né? Te, te sobrepor, né? E pensando nisso tudo, né? Essa coisa de ser pai, essa coisa da formação em economia, essa coisa da tentativa de ser um educador, né? Eu venho gestando esse projeto do Finanças para Jovem Oficial há 2 anos. E agora surgiu um filho desse projeto, né? Que é o e-book, esse e-book aqui, né? Que é justamente nessa linha que a gente vem conversando aqui, de desconstrução, né, do que é posto para a gente. Como se fosse um papel, né? Mas não é um papel principal, né? É um papel secundário. São muitos os secundários. E que as pessoas repetem como uma forma de tentar fazer parte de grupos, né? Tentar ser feliz, essa felicidade 100%, 24 horas e tal. Então, o e-book, né? Eu vou colocar aqui é um e-book barato, assim, no sentido, foi feito justamente para que as pessoas pudessem ter acesso, né? Não tem por que também trabalhar para uma faixa, né, pequena das pessoas, sim, para que haja uma multiplicação do, da informação, né? Que eu acho que é a peça-chave de tudo isso que a gente conversou sobre aqui, porque no frigir dos ovos, o que a gente falou foi de informação, né? E informação é poder. O que nós estamos entregando gratuitamente aqui significa uma ferramenta para as pessoas se armarem no sentido positivo daqui para frente. E claro que há um incentivo muito grande para que as pessoas preencham planilha, analisem planilha e tal.
isso virou uma coisa muito chata e as pessoas não querem fazer isso. Sim, Eu sim. compreendo em parte isso, né? Mas eu acho que a questão chave, por isso eu tô, né, preso assim na ideia de que é necessário haver uma interpretação, né, psíquica do nosso comportamento para que a gente realmente saiba por que nós estamos fazendo determinadas coisas, né? Que a gente às vezes nem reconhece, nem, né, não se dá conta. Então, o e-book está no nosso Instagram, botei o link também aqui, caso as pessoas queiram adquirir agora, né? Não está dentro dessa lógica do consumo, né? Pelo contrário, é um manifesto passo a passo para que as pessoas se vejam, né, um espelho e se liberte disso, porque é justamente fora desse grande ciclo que está a vida real, né? Fora desse ciclo de consumo, porque isso atrai muita preocupação, tensão, né? Tanto que assim, hoje já há uma, assim, eu me preocupo quando eu vejo problemas sociais se tornando uma brincadeira. Eu até entendo que a gente deva rir um pouco dessa, né? Mas como diz Victor Hugo, rir de tudo é desespero. Exato. Que foi, o Frejá colocou na música, né? Mas a real ideia de Victor Hugo, né? Um francês do século XIX, né? Então, assim, a ideia do e-book, a ideia é justamente de desarmar esse pensamento e de as pessoas viverem uma vida como elas acham que devem viver. É assim, eu sempre, quando eu vejo que eu estou aquele efeito chiclete com banana, que você não pode ir contra a corrente. Quando eu vejo que eu estou indo com todo mundo assim, eu falei, rapaz, encoste ao lado ali, faça reflexão, né? Por que você está indo no fluxo aí? O que está acontecendo? Não que seja uma teimosia apenas, né? Não que seja uma rebeldia sem causa, porque tem causas demais aí nessa história. Mas eu acho que é quando a gente não se dá conta, a onda é muito forte. Né? Como a gente é surpreendido de costas por mar e de repente vem uma onda e faz com que a gente caia. Né? Então, é necessário a reflexão e que haja elementos que ajudem isso. A ferramenta, né, que é feita com muito trabalho, né, justamente essa. Né? O e-book foi feito justamente com essa ideia de que a gente precisa se livrar disso. Né? Tá aí na bio do meu Instagram. Quem quiser também pode mandar um direct aí que a gente conversa. E, João, eu queria agradecer porque nossa carruagem já está quase virando uma abóbora, né? Já são. Olha lá, já. A conversa, o papo sempre rende, Aquela né? coisa, o tempo também é limitado, né? Para se falar de determinadas coisas. Sim, sim. Quero te agradecer, Eu que agradeço, agradecer, cara. agradecer a dona Karina, agradecer a Joãozinho aí, porque terminei. Diana. Diana. Diana, perdão, não sei onde achei Karina. Eu que não Dona posso errar. Você pode, eu que não posso. É, Não é problema. não, bicho. Dona Diana, perdão, dona Diana. Eu batizei Diana Karina, ó, nome completo. Mas obrigado a vocês, né? Parabéns ao trio aí por realmente estar vivendo isso que vocês falam, né? Eu vejo e quem frequenta a rede social do João vê isso, né? Vê o João no Pelourinho, o João no Parque da Cidade, o João fazendo isso, o João do shopping, né, João? E quero Sim. agradecer, João, né, muito pelo conteúdo, né, que você deixou aqui, a reflexão bem profunda, né? E eu acho que a galera gostou aí, muita gente falou aí, parabenizou pela live, pela proposição da live, né, pelo tema. Muito obrigado, amigo. Eu agradeço, Bruno, o convite. Você sabe que estamos à disposição aí. Eu gosto de conversar, rende, a conversa rende. Sim. A gente grava podcast
A gente já deve ter gravado mais de 10 horas de podcast. E ainda Tem assim, a muito conversa continua. mais. Então, tem coisa para conversar. Agradeço pelo convite, agradeço a todos os que participaram aqui. Quem quiser me seguir, né? Segue na rede Sim, social, segue @ansiedade. João aí, galera. Isso aí, me sigam lá. Lá na página Controle da Ansiedade, a proposta é falar sobre psicologia de uma forma geral. Sim, Eu comecei falando sobre ansiedade especificamente, ajudando pessoas com ansiedade. Depois eu ampliei para falar de psicologia de uma forma geral. Eu tenho uma outra página também chamada Amar para Amadores. E a sim, é página muito Amar boa para Amadores, também. ela é sobre relacionamentos amorosos, né? Sim, Em geral, casamento, solteiro, trisal, poliamor, amor livre, enfim. Bem-vindos à era da diversidade e a gente fala sobre amor, independente da configuração dele, da regra dele, a gente fala sobre amor na página e também estão convidados, então, a Amar para Amadores é uma página para vocês seguirem se vocês quiserem saber sobre relacionamento, tá? Fiquem à vontade para seguir. Sejam bem-vindos todos aí. são duas super páginas, né? Porque tratam de temas de forma séria. João é extremamente estudioso. Eu sei disso porque eu conheço o João nos bastidores, não é só na frente da tela, né? E também Isso. eu acho importante também, João, que siga você e também comece a modificar também suas redes, né? Eu acho importante que as pessoas também nos sigam também, quem é novo aqui, né? Pode seguir a gente, eu acho que seja bem-vindo. Mas eu acho importante também que as redes sociais ela comuniquem coisas, tragam um despertar, né? Tragam provocações no sentido positivo para que as pessoas tenham um dia melhor, né? E comece a compreender. Quem nunca teve, né? Quem nunca fez terapia ou quem está longe da terapia por alguma razão, até razões econômicas, financeiras, frequentar esses espaços são oportunidades de provocações no sentido de das pessoas pensarem de forma diferente no seu dia a dia, né? Exatamente, exatamente. Que a gente consiga também ser agente de transformação social, né? Acho que isso é o mais importante. Com certeza. Eu acho que a gente precisa levar, transformar o conhecimento que a gente adquiriu, compartilhar isso, né? Criar esse ambiente de compartilhamento. Eu aprendo com você e vice-versa, e a gente vai Obrigado. juntos. Assim. Quem é meu seguidor que entrou na live, siga o Bruno. É, Fundamental, fundamental. Se você quer ter saúde mental, você precisa aprender a lidar com as suas finanças. Nós vivemos no mundo capitalista, não tem para onde fugir, né? Então, é muito importante aprender a lidar com isso se você se interessa por saúde mental, sim. né? Então, siga o Bruno, pegue as dicas dele, tem live, né, com frequência aqui. Amanhã vai ter outra. Aí, perfeito, perfeito. Então, valeu, João. Então, Obrigado a todos, né, que estiveram aqui e as pessoas que vão assistir depois também, né? E em breve a gente faz outra, João, porque ainda tem muita coisa para conversar sobre o tema. tem coisa. Então, Valeu, meu. só você falando que vai lembrando que vai É, tendo que faltar. Então, basta soltar um vamos para tema que aí vai se distante, né? Ele vai se abrindo, né? É muito bom. Parabéns, Exato. João, pelo seu trabalho, pela linguagem acessível, né? Não tem academicismo nessa história, né? Tem um Valeu, valeu. propósito muito bom de comunicar, tal. E João é um cara muito bacana, alegre, né? Ele tem muito a poder ajudar vocês aí. Valeu, Valeu, boa boa noite. noite, brigadão. Boa noite, galera. Um Dá um abração. abraço em Joãozinho e Dona Diana aí. E pede desculpa pelo nome errado. Manda sim, manda sim. Boa Um noite abração, para tchau, tchau. todos. Muito obrigado. Forte abraço, João. Forte abraço.